como é que foi como que vocês selecionaram as pessoas que vocês entrevistaram? Porque vocês conversaram antes, porque é muito rico, né, esse assunto, assim. Queria saber como é que foi esse processo. E acho que vocês já responderam também se vocês passaram a sonhar mais depois que vocês fizeram esse trabalho. Eu já aproveito e emendo. A outra pergunta é a seguinte: tiveram entrevistados que. Tem um entrevistado que falou sobre sonho na concepção de ideal de vida. Por exemplo, a primeira entrevistada, né? Eu queria cantar e seguir isso como objetivo. E teve pessoas que. O segundo entrevistado, por exemplo, foi uma abordagem mais exatamente, achei incrível porque me identifiquei bastante com ele. Que é a física quântica. O Thiago ficou me blasfemando aqui. Física quântica, outras dimensões, então é o estado de consciência alterada, que é uma das. Quando a gente também dizer que nós estamos em estado alterado de consciência. E inclusive para ele foi como ver em outra realidade. E a terceira foi uma pessoa contando realmente do sonho, a questão do inconsciente trabalhando mesmo, né? Conversando com a parte consciente, né? Traumas, para mim ficou claro que para ela as mortes na família dela eram traumas, morte do avô, morte do tio, e por conta disso ela ficou muito presa à questão de medo das pessoas morrerem. Então a minha pergunta é a seguinte: se quando vocês estavam falando dos entrevistados, vocês pautaram qual era essa abordagem do sonho com relação ao ideal, um sonho, uma questão mais extrafísica, abstrata, e se no processo de diagnóstico que vocês fizeram com o projeto de argumentação, vocês chegaram a estudar esses dois tipos de abordagem mesmo, sobre o ideal e algo além. Sim, primeiro respondendo a Laura, o processo de chamar essas pessoas, a gente quis que todo mundo da equipe pudesse convidar. Então a gente fez um cartão, um convite, tinha o nome do projeto, tinha o telefone do Fernando e distribuiu para todos os membros da equipe. Aí a gente teve umas conversas, assim, antes de convidar, perceber aquela pessoa. Ela é uma pessoa que fala bastante, é uma pessoa mais tímida. Não que a gente não tenha escolhido pessoas tímidas, nos outros dias vocês vão ver, né? Só que tem essa percepção, porque tem gente que você joga uma pergunta, a pessoa vai. E isso é muito bom, né? Porque tem gente que tem medo da câmera. Então a gente foi trabalhando essas questões com a equipe e a gente escolheu convidar pessoas da região metropolitana de Campinas, que é a Unicamp em Campinas, e porque a gente ia buscar de táxi a pessoa, então não podia ser tipo aqui em Atibaia, lugares longos. Então foi assim, cada um membro da equipe convidou quem achou que... Aí a gente foi lá, fez levantou todos os nomes, fez uma lista, descreveu assim, como se fosse um personagem, né? Porque não são personagens, assim, são pessoas reais, mas são personagens também. A gente descreveu assim, o nome da pessoa, o que ela tinha contado de sonho, fez assim, as características, e aí a gente foi selecionando. Chegou nessas... uns 60 nomes de todas as pessoas convidaram, então a gente escolheu 12 que viraram 13 porque um trouxe um amigo, e aí foi isso. A outra pergunta era sobre... a minha relação com o sonho desde esse projeto mudou bastante, assim, a importância que isso tem pra minha vida mesmo. Acho que isso, de certa forma, aconteceu com todo mundo da equipe, que foi um processo intenso, assim, de troca sobre o tema. E sim, eu sonho mais, na verdade, sonho é a mesma coisa, né? Mas o quanto você lembra é que muda, né? E isso tem muito a ver com a atenção que você dá ou se você tem tempo para pensar nisso, né? Muitas vezes essa vida contemporânea não dá tempo para você pensar sobre o que acontece com você mesmo, né? As imagens aqui externas, a gente tem muitos atrativos para que a gente não olhe para dentro, né?
Então acho que é isso, quando você dá atenção, e pra mim mudou muito, assim. Sim, pra mim também mudou bastante, eu comecei a prestar realmente mais atenção. Pra mim, não é que eu comecei a lembrar mais, mas eu comecei a ver de um ponto de vista diferente, assim. Eu comecei a dar mais significado, dar uma interpretação mesmo. Aí teve gente igual a menina da edição, começou a ter sonho lúcido, e aí foi uma experiência diferente para cada membro da equipe. Respondendo a pergunta do Caio, se a gente escolheu pautar nos sonhos e desejos da vida, os sonhos enquanto dorme, a gente, desde o começo, quis os dois tipos de sonho, tanto que você tem enquanto dorme, quanto os desejos conscientes da vida. E durante a entrevista, a gente perguntava nos dois sentidos. Nesses dois sentidos, a gente queria esses dois materiais, né? É legal falar, eu acho que a gente passava 1 hora conversando com cada pessoa, mais ou menos. Então, dava tempo de passar por tudo, assim. A gente tinha mais ou menos uma pauta, eu e a Bia na cabeça, que a gente dividiu as entrevistas. Foram um fez 6, outro fez 7. E a gente geralmente começava com uma pergunta geral, que é com o que você sonha. E aí a pessoa podia começar falando com o que ela sonha à noite, ou com o que ela sonha de dia, enfim. E aí a gente ia conversando mesmo. A pessoa que dava para onde ia a conversa, assim. Claro que no momento em que esgotava, a gente tinha perguntas-chave já na cabeça para dar os próximos passos, assim. A gente sabia, tipo, em que ponto ela não tinha tocado ainda, e a gente ia para lá, para ter meio que um panorama geral com todo mundo, e aí no momento da edição poder ficar com isso, assim. Foi algum vestígio que teve durante uma aula, enfim. Aí. Não sei. Na época a gente pesquisou um monte de artista que lida diretamente com essa questão dos sonhos, assim, a gente ficou pirando nisso. E o Kurosawa é uma grande referência, né? É lindo. Mas, sim, com certeza estava na gente, influenciando a gente, mas não tão diretamente, assim. E é doido, porque se você for analisar o processo de quase todos os artistas, tem uma relação com o inconsciente bem forte, assim, né? Não tem como escapar disso se você está criando, né? Criar é pôr pra fora o que tá lá no fundo, né? Aí você fica cavocando. E aí o sonho é uma grande chave para isso, né? Os símbolos estão dados ali. A sua cabeça está criando história sozinha o tempo todo, né? Com você experienciando a coisa. Mas você acha que o sonho é mais a ver com experiência de vida? Eu acho que são as duas coisas, assim. Acho que a criatividade tem muito a ver com a experiência de vida, né? Mas o ser humano é um ser criativo por natureza, né? Tá todo mundo criando o tempo todo, assim. Você acha que pessoas menos criativas sonham menos? Não, acho que não tem uma regra tão lógica, assim, para isso, tão matemática, né? Depende muito de pessoa para pessoa mesmo. Assim, no sonhador a gente procurou tirar os sonhos, porque eles têm caráter efêmero, né? Os sonhos, você sonha e esquece. A gente queria registrar isso, tornar isso mais duradouro. Mas a gente em nenhum momento quis algo categórico, assim, sonho é isso, sonho é aquilo. É simplesmente botar pra fora isso, né? Foi o que a gente pensou, assim, a todo momento. A gente não pensou em analisar, sabe? Tipo, psicanálise, não. É simplesmente colocar, verbalizar sobre isso. E ter um espaço para isso, porque conversar, porque você não encontra muito sobre isso, né? Vocês conseguem ver pontos de convergência muito claros, Sim. sequências padrões? Surpreendeu bastante a gente que a maioria dos... aconteceu praticamente com todos os entrevistados sonhos que falavam de violência. Muito sonhos sobre violência. Principalmente que a gente pegou entrevistado da região de Campinas, e é uma cidade violenta, né?
E também tem muitos sonhos sobre televisão, sobre cinema, assim, a mídia tá no sonho, é incrível. As pessoas descrevem os sonhos de acordo com planos até. A gente tem que fazer 4 TCCs no nosso curso. E aí um deles era de vídeo e televisão. Esse projeto é essencialmente de televisão, na verdade. Ele acabou virando de internet porque é uma forma... ele é muito plataforma, mas pensando em alguns conceitos televisivos. Só que não, assim, né? Como a gente sabe que é muito complicado chegar na televisão, ele acabou virando de internet. Ele tem um ensaio, ao contrário. O ensaio do programa. Sim, total. Ao contrário, A gente tem uma grande vontade de chegar na televisão, né? Vamos ver quando isso vai ser possível a partir dos modos televisivos brasileiros, né? São bem complicados. Cara, é muito restrito, né? Quem chega lá, né? Enfim. Também é a nossa estética, assim, exige uma certa paciência para você parar e ouvir. E a televisão anda com cortes muito bruscos e acelerados, né? Para prender a atenção das pessoas. Não é... o público em geral não está muito querendo parar, ouvir e pensar com calma. Isso é interessante até para manter o próprio sistema de televisão. Aí, voltando para a questão, como surgiu, a gente queria documentar pessoas no começo, né? A vontade era, tipo, fazer um documento sobre pessoas que estão vivendo agora, perto da gente, em Campinas, falando sobre as suas vidas. E aí a gente começou a ler umas coisas e a gente achou uma chave interessante para isso, os sonhos, assim, que é tocar mesmo no interior do interior, assim, né? E expor um pouco isso. Eu acho que foi isso, né? É porque a gente tinha essa vontade de, tipo, entrevistar pessoas, ouvir as histórias das pessoas. Só que o nosso orientador falou, tá, mas e o tema, assim? É bom vocês terem um tema porque é melhor pra guiar, né? E aí surgiu, não lembro exatamente como surgiu o sonho. Acho que foi você que comentou primeiro. Estava lendo um livro sobre sonhos. Aí a gente, é isso mesmo. É isso. É isso. Vocês sonhavam com um projeto? Eu não lembro agora se eu sonhei uma noite. O Vitor quer falar? Queria só perguntar, nos depoimentos de sonho, teve algum depoimento de tipo sonho maldição? Assim? Maldição assim. Não, porque assim, eu tenho um sonho desde criança que me persegue, tipo maldição, assim, que é aquele negócio babaca de voar, né? Só que quando eu tinha uns 10 anos pra cá, começou a se associar com coisas físicas. Então, tipo, se eu levava um choque no meu dia a dia, assim, consertando uma tomada e tal, aí à noite eu sonhava que estava voando e dava de encontro com o fio elétrico, sabe, de posse, assim. Aí uma vez eu caí da moto, ralei a barriga. Aí à noite lá estava voando e perdi voo e comecei a voar rasante e raspar a barriga no chão. E não conseguia parar. E uma série de coisas, não lógico que todos, nem tudo que acontecia comigo. Mas assim, era uma coisa recorrente, assim, achei engraçado isso. Me lembrou o depoimento da Maria de Fátima, o primeiro, né? Que ela conta justamente que sonhava sempre que ia voar, até que ela voou e caiu da escada. A Rosana, desculpa. Caiu da escada e sacou que era um sonho, enfim. Mas tem muitos sonhos assim, doloridos e trágicos também, que se repetem. Eu mesmo sonhava, tive muitos anos da minha vida que eu sonhava com uma tsunami assim, me pegando. E é um sonho recorrente para muitas pessoas. Eu acho que tem também um que vai passar, se não me engano, no sábado, que é sonho abstrato. Não tem. Esse é bem interessante, não tem uma pessoa, é cor, forma ou só consciência da forma. Tipo, não necessariamente você vê que ali é um vermelho, uma forma, mas você vê consciência da forma. Aí tem vários níveis. Mas assim, sonho de alma, tipo,
tipo, desse... Não lembro o que o Vitor falou. Normalmente o sonho acordado, assim, né, aquele que você tem durante o dia, assim, eu sempre acho muito interessante porque é um grande ponto de partida para você conhecer uma pessoa. Eu acho que assim, a partir do momento que você conhece uma pessoa e pergunta qual é o seu sonho, isso te dá uma grande ênfase de poder deduzir de como ela é do fundo do ser até o final, assim, do que ela pretende. Isso é muito interessante. Isso era para ser um comentário, mas agora eu gostaria também de ouvir a opinião de vocês sobre essa hipótese das pessoas que sonham acordadas e têm pretensões na vida, de como isso reflete no interior delas e como ela pretende fazer esse reflexo se tornar parecido com a realidade. É muito interessante mesmo, porque as pessoas desejam, né, hoje em dia. São muitos desejos em escalas diferentes, assim, no meu próprio projeto dá pra perceber isso. Desde a casa própria até salvar o mundo, assim, né? E realmente, como você falou, é uma grande ponte para encontrar ou se encontrar ali no outro, né? Dependendo do desejo. Eu acredito que tem muitas pessoas com desejos em comum. E existe um grande desejo que é talvez melhorar as condições, enfim. Acho que tem muita gente aí nessa, né? Esse é um grande encontro. E é legal também pensar que talvez essa atenção ao inconsciente dê acesso a uma rede onde todas as pessoas estão conectadas, assim. E talvez essa seja a grande ganho em atentar para o inconsciente e tentar ir mais fundo nele, assim. Porque você vai chegar num lugar em que você é a mesma coisa que tudo, assim. E aí as relações mudam bastante, né? A relação que você tem com tudo muda muito. O que é isso? Nossa! Fernando fala primeiro. Eu particularmente, assim, eu sonho em estar sempre conectado, assim, com essa força maior que guia tudo e para poder dar minha contribuição nessa vida para roda girar, sei lá, melhor, mais fluidamente para o futuro, assim. Aí a forma como isso vai ser feito com o meu corpo e tal, eu acho que eu vou descobrindo ao longo, assim, do tempo. Mas a arte é a minha grande paixão, assim. Então, se eu puder realizar essa tarefa através da arte, eu acho que eu vou me sentir bem realizado. Tem muitos sonhos, assim. Deixa eu ver o mais profundo. Obrigada. Eu acho que é ter uma consciência mais ampliada, assim, no sentido de me conhecer tão bem que, sei lá, isso se tornar tão natural e conseguir transbordar isso e me expressar nos meus trabalhos. Eu sonho bastante com arte, assim, porque meu sonho é fazendo alguma coisa artística, assim. Eu acho que é mais nesse sentido, assim. Você me pegou, hein? Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Curta a nossa página no Facebook para ajudar o projeto a rodar. Valeu.